Salve, salve nação! Saudações! Alegria, galera! Alegria! O Mengão venceu. O importante não é o resultado? Então, vencemos ontem. Pô, com gol de Pedro, né? Então, vamos comemorar. Não jogamos nada, mas vencemos. É verdade. O importante é o resultado e os 3 pontos. O resto, desconsidere neste momento. Temos aqui um corte do programa Jogo Aberto da Band. Link na descrição como créditos. Vamos ver agora o que a imprensa paulista vai falar aí da vitória do Mengão e do gol do Pedro, né? Da volta do Pedro. Vamos lá pro vídeo, galera. Não esquece, hein? Para ajudar o canal não precisa doar Pix. É só você deixar o like, que é de graça. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos lá. Apagadas as luzes da rodada e no finalzinho o Flamengo conseguiu fazer 1-0 para cima do Fluminense com a estrela de Pedro, que depois de tanta polêmica, tanta confusão, foi a redenção. Roteiro de cinema. Assim foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Maracanã. Quando a gente estava fechando ali, a gente deu ênfase a isso, né? Que clássico é decidido no detalhe. E muito feliz pelo Pedro, feliz por ter ele de volta com a gente e que ele continue assim, fazendo gol para ajudar o Flamengo. Depois de ficar de fora das últimas 2 partidas, Pedro voltou à lista dos relacionados pelo técnico Felipe Luiz. E ele precisou de apenas 13 minutos em campo para marcar um gol e dar a vitória ao Flamengo. O gol do atacante Reverência saiu aos 39 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou e a bola sobrou nos pés do camisa 9 para deixar de vez para trás qualquer polêmica. É um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Na saída de campo, Pedro criticou os prints vazados em que um dirigente do Flamengo o coloca à venda por 15 milhões de euros. Segundo o atleta, as mensagens mexeram com o emocional dele e acabou afetando no rendimento nos treinos. O clássico em si foi morno. O Flamengo até teve mais posse de bola, mas não criou boas chances no primeiro tempo do duelo. Já na etapa final, antes do gol, a melhor chance tinha sido de Léo Ortiz, que parou em Fábio. Um jogo bastante truncado, taticamente. A minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Com a vitória, o Flamengo chegou a 30 pontos na segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 33. Já o Flu tem 20, na 8ª posição. Ingrata. Cadê o 4º melhor time do mundo? Perdeu 3 seguidas. A do Fluminense pegou o Cruzeiro, depois o Flamengo, perdeu as 2. Mas o Pedro, que não foi nem a primeira opção, o Wallace, o escolhido, depois o Juninho, e daí, no final, vamos lá, tem que dar um jeito, entra o Pedro em campo e define o placar de 1-0. Edu, a gente sabe que o Flamengo tem muitos recursos, mas fazia um jogo não dos melhores, meio amarrado com o Fluminense, e de repente o Pedro definiu a história, um resultado super importante nessa briga com o Cruzeiro. E, Renata, não foi um clássico assim vistoso, né? O Flamengo ficou um pouquinho com a posse de bola e tal, mas as melhores chances em finalizações foi do Fluminense, né? Pouco se chutou também ao gol e isso fez... Ô, moço, você assistiu o jogo? Eu vou trazer aqui os números pra vocês, porque não é possível, cara. Foram 9 chutes contra 6, né? No alvo, 4 contra 1. Como que esse cara fala isso? Com que o clássico não fosse bonito de assistir. Mas aí você pega um cara que tem estrela, que tem potencial e coloca dentro do campo, a bola vai sobrar para ele. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, isso mostra que não interessa GPS, não interessa o que de repente acontece ali no treinamento. Quando o cara é predestinado, o cara é iluminado, as coisas acontecem. Então, parabéns aí ao Pedro. Foi, como você falou, a última opção a entrar em campo, né? E quando ele entrou,
E quando o Pedro entra, preocupa qualquer zaga, Renato. Claro. Os zagueiros ficam todos preocupados, porque qualquer bobeira, o Pedro vai fazer gol, porque é um cara que se posiciona muito bem dentro da área. E o Pedro estava no lugar certo, como eu falei, uma vitória importantíssima para o Flamengo, porque senão o Cruzeiro ia estar disparando na liderança. Ele teve uma chance, não converteu, depois foi lá e fez o gol. Cicinho, para ele maravilhoso, para selar a paz com o Felipe Luiz, com a torcida, com os companheiros, que o Pedro seja sempre produtivo e útil, porque o Flamengo vinha de derrota para o Santos. Exatamente, Renata. E a resposta, ela sempre tem que ser dada dentro de campo, né? Eu acredito que provavelmente o Felipe Luiz deve ter conversado com ele, eles devem ter se acertado, porque o Felipe Luiz também deve ter reconhecido que foi mal, não havia necessidade de expor, né, abertamente isso daí, isso é algo. Mas a gente também vê o profissionalismo, né, do Pedro, que entrou. E GPS é o que a gente fala, GPS é para quem não sabe o caminho. Quem sabe o caminho não precisa usar o GPS. Otimiza o tempo. Exatamente, olha lá, onde que ele estava? No lugar certo, por quê? Não apertou lá, ó. Vê se o GPS falou para ele ficar ali, né? Então, o Pedro... Os caras ficam tirando sarro aí do Felipe Luiz, cara, mas o GPS, ele mostra a intensidade, os batimentos cardíacos no treino, né? E os caras ficam tirando sarro aí, os caras parecem que são criança. Assim, é extremamente importante para o Flamengo e é isso aí, o Flamengo vai lutar até o final pelo título e parabéns pela vitória e o Renato Gaúcho amargando mais uma derrota no clássico. Eu não sei não, Renato, se fizeram as pazes, viu? Porque quando o Pedro faz o gol depois... eu sei, depois ali, se você pegar... Você jogou com um cara que você nem cumprimentava, com certeza, velho. Com certeza. Então, não precisa fazer as pazes, é só fazer o trabalho. Eu tô falando porque muitos se falam, não, já fez as pazes, já tudo resolvido. Não, pra mim não está. Um tem que fazer as pazes e fazer o trabalho e o outro tem que escalar, né? É profissional, você tem que ser profissional. Você pega o banco de reserva depois que o Pedro fez gol, ficaram tudo ali para tentar complementar. E o Felipe estava ali. O Pedro não foi ali para complementar os jogadores. Ali, ele não foi aquele abraço no treinador. Agora, Rona, falando em treinador, Renato Gaúcho, que agora enfrenta o Palmeiras na sequência. Mais uma bucha. O Fluminense que perdeu o Arias. O time não tá mostrando aquele vigor do Mundial. Vai ter que zerar, né? Vai ter que zerar o GPS aí, sei lá o que tem que fazer. Agora, só uma pitadinha de negócio do Pedro e do Felipe Luiz. Você aprendeu mais uma, Felipe Luiz. Esse tipo de correção que tem que fazer, a direção. Você pega lá, ó, tá aqui, ele não correu, o GPS tá aqui, ó. Joga pra direção. O seu trabalho é isso aí, ó. Colocar o cara em campo, sem problema nenhum. Coloca o cara lá, faz o trabalho dele e você também faz o seu zerado também. E a direção que nunca apareceu ao lado do Felipe Luiz publicamente, né? Uma pena também perder uma oportunidade de respaldar ou não o treinador ou até o jogador, enfim. Agora, vamos falar do meu... Galera, temos aqui também um corte do programa Apito Final, canal Esporte na Band, link na descrição como créditos, vamos ver aí o que eles vão falar dessa vitória do nosso Mengão, vamos lá. Eu sei, ela mora lá na Ilha do Governador. Eu sei, na Ilha do Governador. É o seguinte, minha mulher é de Niterói. Vamos lá então. Ô Gabi, o que aconteceu com o Pedro primeiro? Acho que foi os 25 que ele entrou, fez o gol. Qual a ideia sua? O que a torcida viu? O Pedro, que veio do Fluminense, joga no Flamengo. Pode falar tudo. O microfone do apito final é seu, Gabi. Godoy. O menino foi... mas o grupo... Isso foi o que foi falado, certo? O grupo está com o treinador, o grupo entende que o Pedro... Aí ele faz o gol de um clássico Fla-Flu, né? Onde o Bruno Henrique não jogou, o De Arrascaeta saiu, que ele entrou no lugar do De Arrascaeta. Né? O Bruno Henrique, por exemplo, que a gente não sabe se vai continuar disputando o campeonato. O Paquetá também a gente não sabe se vai ficar disputando o campeonato no West Ham. O que tem a ver o Paquetá com o Flamengo, cara? Paquetá é passado. O que tem a ver, cara? Poxa vida, hein? Por causa de jogos, e aí ninguém fala nada. Se fosse um jogador do Corinthians. Aí, eu sabia. Ó a lacração. O Mundo fazia matéria. Jornal Nacional fazia matéria, Luciano Huck, a Ana Maria Braga, né? Ela ia fazer um cuscuz e ia falar disso aí. Né? Todo mundo ia estar falando disso aí. Mas como eu... Corinthians é caso de polícia, né, cara? Com a André Sanches, com aqueles caras lá que passaram por lá, né? É caso de polícia, Corinthians, com esse Augusto Melo. O cara quer falar ainda. Então você pode... O cara quer ter moral ainda pra cutucar ainda, né? Perder um jogador como esse. Você já perdeu o Gerson. Você pode perder o Wesley também,
né? Que pode ir para Roma, se eu não estiver errado. Qual a ideia de um gol como esse e de um ambiente que pode ficar tranquilo por causa do gol também? Mas eu acredito que o problema internamente está resolvido. Pode ficar aí um ressentimento leve entre o Pedro e o Felipe Luiz, mas que com o tempo acaba sendo digerindo isso daí, principalmente a hora que o Pedro ganhar a titularidade. É um jogador que, se tiver bem fisicamente, tecnicamente, a gente sabe o potencial dele. E ele precisa estar bem fisicamente, principalmente depois da cirurgia. Eu acho que essa relação, se ele ficar na reserva, ele vai estar insatisfeito. Lógico. E se ele for titular, ele vai estar satisfeito, feliz da vida com o Felipe Luiz. E o grupo gosta mais dele do que do Felipe Luiz, principalmente porque os que jogam é uma quantidade menor do que aqueles que ficam na reserva ou só fazem parte do treinamento. Vamos lá, vamos. É engraçado essas afirmações, né? O grupo gosta mais do jogador do que do treinador. Como que ele sabe, hein? Ele tá lá dentro? Não, né? Então ele não sabe de porra nenhuma. Vamos voltar com a Gabi, que tá direto lá do Maracanã, que, diga-se de passagem, homenageou o Parreira como os pés da calça. Voltando pra cá, qual é a ideia de um time como esse, Marília Ruiz, que deu essa parada toda, tomou um pau lá na Copa do Mundo, da FIFA. O Fluminense, Fluminense, perdeu duas já. Se perder mais duas, o Renato Gaúcho cai. Mas é o Arias, pega né? o Palmeiras. Não, pega o Palmeiras. Só isso. Aí daqui a pouco o Renato Gaúcho vai estar balançando no cargo. Escuta o que eu tô falando. Marília, qual a ideia? O que você viu em relação ao Pedro? Você que estava na Paramount, né? Diga-se de passagem, estava de férias aqui. Eu nunca vi uma pessoa tirar tanta férias igual você. Eu não sei o que você tem aqui. No começo mas não sei, não, é impressionante. Neto, mas caramba, Marília. No começo você já tirou 3 meses. Você já tirou 3 meses de férias? Não é isso, é que no começo do ano, pra você tirar férias, eu e o Quesada, a gente ficou aqui com o Fernandinho. Tá certo, é verdade. Aí agora a gente tinha que sair. Você tava lá e a gente muito bem tava acompanhado com o Fernando Fernandes. Não, enquanto a gente estava ouvindo a repórter, eu estava fazendo a zona mista aqui para você, eu estava ouvindo o Pedro falar. Ele deu uma entrevista interessante à saída do gramado, dizendo que ele reconhece que ele teve uma semana muito abaixo na volta do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, que ele dedicava o gol aos companheiros e à torcida, não citou o técnico, mas disse que a semana ruim abaixo dele tinha sido provocada pelo vazamento de uma notícia que um dirigente tinha dito que ele estava sendo colocado à venda, porque já não seria o jogador. É o Boto. É o Boto, pronto. Então, acho que a turbulência que acabou... Desculpa, Marília, mas quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado, que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Boto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós já fomos usados. Eu já fui usado aqui. Eu nunca fui usado, não. Você é doido, é? Foi usado, Neto? Olha, não sei o que. Uma vez, o cara falou, Neto, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei o que. Cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, entendi o telefone. Falei, oi, Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, oi, René, como é que tá? Ele falou, Neto, então, quem que falou pra você que vai ser eu? Ele não sabia. Então eu fui usado. E não foi, pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Boto deixou, não, pode ir. Daqui a pouco o Boto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então. Não, o Boto pode cair, o Felipe Luiz não vai cair não, cara. Por enquanto não, né? Nunca se sabe. Tomara que não. Que na sequência, ele falou assim, não gosto disso, tive uma semana muito atípica, muito turbulenta, e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Boto não na cara do gol, na cara do gol contra. Não, o Boto vai cair. Qual a ideia que você tem disso, Theo? A sua experiência, daqui a pouco a gente também tem muita coisa legal do São. Olha só o Flamengo, os 3 laterais esquerdos. Alexandre,
Para mim tem que ser jogador de seleção. Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre. Mas precisa... E o reserva, o Vinha. O Corinthians. Bidu. Quem é Bidu? Ô, desgraça, hein, gente? Só eu falar o que eu preciso. É você chegar em casa, abrir quando a gente tinha a porta, abrir a porta e você vê sua mãe transando com seu pai. Quem mais? Louco. Aí, que isso? Quando você vê isso, você sai. Meu Deus. Aí você sai pra cozinha. A hora que você chega na cozinha, aí tem um cachorro comendo seu bife. Desgraça do cachorro comendo seu bife. Aí ele fala, Hugo. Faz o Luizinha. Não é que fez o gol. Aí veio o Hugo. Aí você corre do Hugo, do Corinthians. Você corre do Hugo, vai pro banheiro. Fala, vou me trancar no banheiro. Aí você se tranca no banheiro. A hora que você mete a mão, aí começa aquela eletricidade. O cara fala, palácio. Você tá no palácio. Estamos mortos, irmão. E aí? O Hugo foi contratado antes de terminar a temporada. Do Ilho contratou. Eu falei assim, nossa, esse empresário é monstro. É o Duílio. Ele não jogaria no meu Goiás. É que ele fez um gol. Sobre o Flamengo. O Flamengo vai precisar ir pro mercado, né? Porque o time está sendo desmontado. Só não vai no BH, né? Mercado BH ele não vai. Apesar de ter muita gente... lá tem dinheiro. Apesar de ter muita gente, como você falou, ele vai precisar ir para o mercado. E esse clima entre o Pedro, o Felipe Luiz e o Boto, isso aí é o primeiro capítulo, gente. Não tenha dúvida. Ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ontem o Dorival Júnior, ele foi perguntado sobre a substituição do Memphis Depay. Aí ele virou e falou assim, cara, eu não vou falar individualmente. O que aconteceu no vestiário? Ele falou, eu nunca vou expor um jogador meu. Nunca eu vou expor. Então aprende com o Dorival Júnior. Isso você tem que aprender. Falou assim, isso você só, não... tá? Isso. Substituição então, você não. E o Felipe foi muito neném, né? Ele chegou Neto, e detonou o Pedro. Eu concordo com isso, mas assim, cadê o chefe? Porque esses três têm. Quem tinha que cadê ter o BAP? Era o Boto. Não, cadê o BAP? Não, ele tá sumido. Então, tem que ter chefe. Mas depois que o chefe do assim... Pedro, o chefe do Felipe Luiz e o chefe do Boto é o BAP. O clima vai melhorar. O clima vai melhorar. Do Palmeiras agora, você não viu o Palmeiras aí, o Abel, já chegando no pau? Não sei o quê. Se eu ficar aqui é pra vencer, pra ganhar. Esquece que é um dos 10 mais bem pagos do mundo. Do mundo, ganha 5 milhões por mês, foi na Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo, não ganhou nada, foi oitavo, foi péssimo dos péssimos na Copa do Mundo, mas aí fica grandão quando ganha. Quesada, qual a ideia? O que você enxerga? Você que estava na Copa do Mundo, você que é do placar, você que é de tudo, Quesada. Quesada, quando você chegou firme. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o clube precisa saber cuidar do jogador diferente, seja qual for a situação. Eu penso assim também. Por exemplo, eu acho uma burrice o Flamengo abrir mão do Pedro. Eu acho uma idiotice o Cruzeiro não cuidar do Gabigol. E eu acho uma imbecilidade o Corinthians não pagar o salário pro Memphis e perder um cara do tamanho do Memphis. Como o Palmeiras cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema, cada um com o seu BO, cada um com a sua camisa. Enfim, eu acho que é preciso cuidar do craque. Então é o seguinte, quem é mais importante no Flamengo? O técnico ou o Pedro? Para mim... Os dois. Eu não tenho essa resposta. Os dois. Eu tenho a resposta. Os dois. O Pedro. Quem é mais importante lá no Cruzeiro? É o Gabigol. Quem é mais importante no Corinthians? É o Memphis. O Gabigol é mais importante que o Leonardo Jardim? Só na sua cabeça, né? Você tá maluco o que o Leonardo Jardim tá fazendo nesse time do Cruzeiro aí? Qualquer jogador que ele coloca dá resultado, pô. Cara, idiotice, né, cara? Não concordo com o Quesada, não. Memphis. Então, é preciso cuidar do jogador diferente. E o Corinthians precisa mais do Memphis do que o Cruzeiro precisa do Gabigol. Eu não concordo com eu já fiz isso para não concordar mesmo. Eu não concordo. E o Cruzeiro precisa menos do Gabigol e o Flamengo precisa menos do Flamengo do que o Corinthians precisa. O Mbappé deu área do PSG, o Luiz Henrique foi lá e pumba. Mas é diferente de botar um timaço lá. Não, um time... O Mbappé era o cara. Mas o PSG tem um timaço. Eu acho que foi mal o Neymar. O Luiz Henrique chegou e falou, não quero o Neymar, não. Mas ele limpou a área toda, todo né? Mundo. Ele limpou todo mundo. E mas aí assim, o time começou. Mas então, só que aí tem uma diferença também. Quando que o Pedro deu trabalho? Que a gente tenha visto do Pedro ter dado o tipo de... Não, uma porrada lá do assistente do São Paulo. Eu sou contra o confronto. Eu acho que tem que ter um entendimento. Mas eu acho que, nesse caso, Pedro ou Felipe Luiz? Eu, por exemplo, se você perguntar pra mim, Memphis ou Dorival Júnior. Porque o que ele tá fazendo lá no elenco lá, e o que esse cara faz de ambiente, vocês não têm ideia.
E pro Dorival Júnior fazer o que ele fez hoje, pra mim, ele errou. Ele tinha que ter deixado o cara sofrer os 90 minutos. Sofrer os 90 minutos, passar a vergonha que ele passou. Mas o Dorival Júnior é muito mais importante pro Corinthians do que o Memphis pra mim. Godoy, pode falar seu raciocínio. Nesse episódio do Pedro ficou bem claro que ele fez birra, pô. Porque falaram que estão me vendendo. Pô, e daí? Que falaram que estão te vendendo. Não, quem vai dar a palavra final é você, pô. É você que vai falar se aceita aí ou não. Mas estão me vendendo por uma mixaria. Pô, que se dane, pô. Você vai pedir no contrato novo, pô. Você vai pedir o que for. Ele fez birra e se ferrou. O papai, aí no caso o treinador, meteu ele de castigo e ele se enquadrou. Pronto, pô. E tá tudo certo. Cada um com o seu pensamento e é assim que tem que ser. Vamos lá! A verdade, galera, é que eles querem desestabilizar o nosso Flamengo. Essa é a verdade. Eles querem fazer esse tipo de pergunta. Quem que deve sair, Felipe Luiz ou Pedro? Cara, que pergunta idiota. Ninguém vai sair. Nem o Pedro, nem o Felipe Luiz. Os dois vão ficar. Se tiver que sair alguém, tem que sair o Boto. Que pra mim tá sendo péssimo. Cara, o que esse Boto vem fazendo desde o começo do ano? Meu Deus do céu, cara. Que amadorismo. Esse cara é muito fraco. Não contratou ninguém até agora, né? Quem que ele contratou até agora? O Jorginho já estava praticamente certo. Desde o ano passado o Flamengo queria ele. Ele tá querendo pagar o dobro no Carrascal. O dobro do que o cara vale. Ele não consegue contratar ninguém. E agora falou que só libera o Wesley depois que contratar um lateral direito. Então vai perder a venda do Wesley. Por mais que eu goste do Wesley, que ele é um bom lateral, o Flamengo não pode perder esse negócio, galera. No total, são 30 milhões de euros. 25 milhões de primeira, né? E mais 5 milhões em bônus, em premiações, em metas estipuladas. No total, dá mais de 190 milhões de reais. O Flamengo não pode perder esse negócio. Galera, é um lateral, não é um atacante. Então o Flamengo não pode perder esse negócio. Tem que vender, tem que pegar o dinheiro, tem que contratar outro lateral, tem que contratar mais um meia para o lugar do Arrascaeta, mais um volante se precisar. É isso, cara, é isso. Então o Boto, se tem alguém que tem que sair, é o Boto. Eu tô até nervoso aqui, gaguejando, cara. Perdão aí, galera. Mas eu fico nervoso mesmo com essa situação, cara. Poxa vida, hein? O mais importante é que vencemos e quando você vence, você tem que dar valor nos 3 pontos. Mas jogou mal. Dane-se. Jogou um pouquinho melhor contra o Santos, na minha opinião, e perdeu pro Santos. Adiantou o quê? 70% de posse de bola, mais finalizações, mais passes, 3 vezes, né, mais passes que o Santos e perdemos o jogo. Ontem teve mais posse de bola, mais finalizações, mais escanteios, mais passes certos. E vencemos o jogo, cara. Com um golzinho. Tá bom demais, né? E esse gol foi o do Pedro. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.